Ok, sim, é possível girar os olhos, mas não dá para fazer isso sem praticar. Eles têm 4 músculos maiores que os permitem se mexer para cima e para baixo, e de um lado para o outro. Há também mais 2 músculos que usamos sem saber. São eles que ajudam a virar ao girar seus olhos, que começam a fazer isso quando focamos em alguma coisa que está girando. Isso nos ajuda a ter uma imagem estável e a manter uma visão clara, como acontece com o autofoco de uma câmera. Quando você mexe sua cabeça de um lado para o outro, e para cima e para baixo, seus olhos se movem para a direção contrária. O olho humano costuma trazer 3 cones, que nos permitem enxergar espectros de luz vermelhos, verdes e azuis. Juntos, eles nos dão a habilidade de enxergar milhões de cores diferentes. Os tetracromatas enxergam tons de roxo também, já que possuem 4 cones em seus olhos. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para testar quantas cores você consegue enxergar. Há 39 aqui. Se você tiver contado mais que isso, pode ser um tetracromata. Alguns animais, como os morcegos e golfinhos, conseguem enxergar usando a ecolocalização. Há também humanos que são capazes de fazer algo parecido, utilizando uma técnica chamada flash sonar. Eles usam os sons de estalos de língua para formar uma imagem 3D de uma área em suas mentes, permitindo que naveguem facilmente dentro dela. Quanto mais estalam a língua, mais flashes recebem sobre uma sala ou região, fazendo-os entender melhor o lugar. Ter um ouvido absoluto é algo muito raro. Menos de 1 em cada 10 mil pessoas tem essa habilidade. Ela permite identificar notas musicais de todos os tipos. Uma das muitas vantagens desse talento é ouvir uma música e saber imediatamente qual é o tom dela. Ei, sem música a vida seria bem chata, não é mesmo? Quem tem distiquíase nasce com uma fileira a mais de cílios, que cresce na camada interna da pálpebra. Isso parece lindo para alguns, mas os cílios extras podem irritar o olho e causar problemas como sensibilidade à luz, pálpebras caídas, lacrimejamento e até inflamações. Há poucas formas de tratar dessa condição, como lentes de contato macias, lasers e crioterapia. O guru holandês de saúde Wim Hof afirma que suas técnicas de respiração, meditação e treinamento o ajudaram a adquirir todos os tipos de habilidades super-humanas. Ele treinou seu corpo para se adaptar a temperaturas extremas e até aprendeu a subir a temperatura do próprio corpo. O cara também consegue se adaptar mais rápido a mudanças de altitude e até afirma que seus métodos de treinamento, alimentação restrita e rotina de exercícios melhoraram seu sistema imunológico. Fomos feitos para dormir cerca de 7 a 8 horas todas as noites para funcionar bem no dia seguinte. Mas há alguns sortudos que só precisam de 6 horas ou menos de sono por noite. Isso é possível graças a uma anomalia genética e aparentemente não há nenhum efeito adverso em ter essa condição. Temos cerca de 10 mil papilas gustativas, mas algumas pessoas têm muito mais do que isso. São super degustadores. Graças à incrível capacidade delas de sentir gosto, coisas doces como laranjas, morangos e guloseimas parecem doces demais. E alimentos mais amargos como brócolis, repolho, espinafre, toranja e café são irresistíveis. Bem, obrigado de qualquer forma, mas vou continuar com o que como mesmo. A maioria das pessoas tem um total de 24 costelas. Ei, não é de comer, tô falando dentro do corpo humano. Mas há uma chance de você estar entre as poucas com 25. Cerca de 1 em cada 200 pessoas possui uma costela cervical, localizada acima da primeira costela. Ela geralmente nem é notada, pois fica acima da clavícula e é muito fininha. Ei, já tá na hora de comer? Bateu uma fome aqui? É bem provável que você tenha um umbigo fundo. Isso porque somente cerca de 10% da população mundial tem um umbigo para fora, ou seja, é bem raro. E isso não tem nada a ver com o jeito com que o cordão umbilical é cortado. O umbigo armazena um pouquinho de gordura debaixo da pele, e é isso que determina que tipo você terá. Então não jogue a culpa no médico. O seu tipo é definido pela genética. Se você já foi a lugares de grande altitude, deve saber o quão difícil é para o corpo humano lidar com isso. Até subir um morrinho pode ser uma missão árdua. Mas espere alguns dias e as coisas ficarão mais fáceis. Seus pulmões, glóbulos vermelhos e seu corpo, como um todo, se adaptarão mais rápido do que você imagina, o fazendo reter seu precioso oxigênio por mais tempo. Essa adaptação vai durar enquanto você estiver lá em cima, e seu corpo voltará ao normal depois de passar um bom tempo em uma altitude normal. Quando mergulhamos na água, isso faz nossa frequência cardíaca cair e o consumo de oxigênio ficar lento. Recentemente, alguns praticantes de mergulho livre desafiaram os limites dos pulmões humanos, descendo a uma altura recorde de 214 metros. Um deles conseguiu prender a respiração por mais de 22 minutos debaixo d'água.
Ainda não sabemos quais são os limites, mas as pessoas os estão colocando à prova. Quando uma pessoa tem memória fotográfica ou se lembra de detalhes de alguma coisa, dizemos que ela tem memória eidética. Isso é a capacidade de relembrar com detalhes de sons, imagens e outras coisas. Há quem possa até ouvir uma data qualquer do calendário, de anos atrás, e dizer exatamente que dia da semana foi e o que aconteceu. Infelizmente não dá para ter uma memória eidética com a prática, é preciso nascer com ela. Uma vez um atleta chamado Dian Karnazes correu 563 quilômetros sem parar e ficou 3 dias sem dormir. Ele ficou famoso por correr 50 maratonas em todos os 50 estados dos Estados Unidos, em 50 dias consecutivos. E terminou seu feito completando a maratona de Nova York em apenas 3 horas. Tem gente com a incrível habilidade de se orientar sem usar uma bússola ou as estrelas. Essa capacidade especial de navegação tem sido relacionada à força dos sinais que são emitidos em uma parte do cérebro chamada córtex entorrinal. Coloque a parte de trás do seu pulso e antebraço sobre uma mesa. Depois, encoste as pontas dos dedos polegar e indicador na outra. Você viu um músculo se levantar no meio do seu antebraço? Se não tiver visto, não se preocupe. Ele é vestigial. Isso quer dizer que já não serve para mais nada. Trata-se de um músculo velho que usávamos para escalar e cerca de 10% da população nem o tem mais. Se você consegue mexer as orelhas, pode agradecer aos seus músculos auriculares que ficam do lado de fora delas. E mesmo se não conseguir mexê-las, os músculos continuam lá. Comparadas às dos outros mamíferos, nossas orelhas não conseguem se movimentar muito. Alguns mamíferos conseguem até girá-las totalmente para localizar sons. Não acredita? Observe seu cachorro ou gato. A terceira pálpebra de um cachorro pode ser um pouco assustadora da primeira vez que você a vê, mas também temos isso, sabia? A diferença é que a nossa não consegue se mexer e cobre apenas uma minúscula parte do canto interno do nosso olho. Ela tinha uma função, mas hoje é praticamente inútil. Às vezes, chorar é tudo o que você precisa. Sério, isso faz bem. Derramar lágrimas ao chorar ajuda a liberar hormônios de estresse. Isso também estimula a produção de endorfina, que é como uma aspirina natural que nosso corpo produz. Seu cérebro se reconstitui a cada 2 meses, seu fígado a cada 6 semanas, sua epiderme ou pele todo mês. Até o revestimento do seu estômago se renova dentro em dias. Se o seu corpo não fizesse isso, os ácidos estomacais não iriam digerir apenas a comida. Eles começariam a comer você. Credo, que horror! Os pulmões humanos contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas e uma área total de superfície de cerca de 70 metros quadrados se fossem estendidos. Mas recomendo não fazer isso, ok? Seus pulmões funcionam 24 horas por dia, o mantendo vivo e respirando. Eles fazem de 12 a 15 respirações por minuto, ou um total de 17 mil por dia. Seu pulmão esquerdo é um pouco menor do que o direito, para abrir espaço para esse coraçãozinho que você tem. Após anos de uso, seus pés ficam mais fracos, trazendo a impressão de que estão ficando maiores. Sem a arqueadura dele pode se achatar, o fazendo ficar mais largo e comprido. Isso não acontece com todo mundo, mas quem tem pés ou tornozelos inchados está mais propenso. Aos 70 ou 80 anos de idade, seu pé teria aumentado um número. O gosto é muito influenciado pela temperatura do que você está comendo ou bebendo. Por exemplo, o café quente parece ser menos amargo e ter um gosto muito melhor, pois o calor engana as papilas detectoras do sabor amargo. O mesmo se aplica ao café frio. Essa temperatura disfarça o amargor e deixa um gostinho melhor na boca. Café em temperatura ambiente não tem o mesmo cheiro nem um sabor agradável, pois o amargor fica mais intenso. Escovar os dentes com muita força e rapidez não faz bem algum. Isso desgasta o esmalte e os torna sensíveis a alimentos quentes e gelados. Os dentes não se regeneram, então é preciso cuidar bem deles. Assim, desacelere sua escovação e tire 2 minutos para deixar suas presas bem limpinhas. Ah, e não se esqueça de passar o fio dental.